Igreja em movimento. A palavra, Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, segundo domingo do tempo da Quaresma. A transfiguração de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço em nosso canal, Igreja em Movimento, é dedicado à homilia dominical, e aqui nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é a Transfiguração de Jesus. Para alguns estudiosos, a Transfiguração que lemos todos os anos no segundo domingo do tempo da Quaresma tem muito a ver com a paixão e a morte de Jesus, uma vez que ela acontece no contexto da profecia do sofrimento, como podemos confirmar. E disse Jesus: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, que seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quer acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Já o Papa São Leão Magno afirmava que a transfiguração tinha por finalidade imediata afastar do coração dos apóstolos o desespero diante da humilhação da cruz que viria, tanto da cruz de Cristo, quanto da cruz que cada um deve tomar às costas todos os dias. A transfiguração é também um sinal de seguro e de esperança. Assim como Cristo, condenado à morte, não perde sua dignidade divina, também a criatura humana, ainda que carregada de miséria e sofrimento, tem um destino glorioso e divino. O Evangelho da Transfiguração tem, então, um profundo sentido quaresmal. Olha para a paixão e a morte com a mesma intensidade com que olha para a Páscoa. Olha para a humanidade de Jesus sem desprender os olhos de sua divindade. Olha para Jesus crucificado, mas já vendo na cruz o símbolo da glória. A ligação com a paixão e morte poderia ter sido feita também a partir da escolha dos 3 apóstolos. João e Tiago haviam pedido para se sentar um à direita e outro à esquerda de Jesus, quando ele ocupasse o trono do rei em Jerusalém. Assim relata o evangelista Marcos. E eles lhes disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Pedro havia tentado impedir Jesus de ir a Jerusalém para sofrer e morrer. Os 3 iriam a Jerusalém. Os 3 acompanhariam Jesus ao Jardim das Oliveiras, na noite da agonia. A presença dos 3 na Transfiguração não aconteceu por acaso. Além do mais, Pedro devia ser o chefe dos apóstolos depois da ascensão. A João, o único dos 12, a estar aos pés da cruz, ele confiaria a guarda de sua mão. Tiago seria o primeiro dos 12 a ser martirizado já no ano 44. Os 3 não seriam ministros de Estado de um Jesus rei terreno, mas testemunhas da paixão e da ressurreição. Dentro do Evangelho de Lucas, a transfiguração ocorre dias antes de Jesus começar a última viagem a Jerusalém.
teria acontecido no Monte Tabor, de 588 metros de altura, não longe de Nazaré, na Galiléia. Mas nenhum evangelista diz que foi no Tabor. São Cirilo de Jerusalém é o primeiro a falar numa tradição que localiza a transfiguração no Tabor. Talvez porque o Tabor era tido, havia séculos, como um monte sagrado. Sabemos que, para a maioria das religiões, os montes altos são considerados o ponto em que o céu se encontra com a terra. Lembremos do Monte Sinai, o Horebe, o Garizim, o Carmelo, o Ebal e as bem-aventuranças. O monte de hoje, portanto, mais que um lugar geográfico, é um símbolo. É um bom lugar para a criatura encontrar-se com seu Criador, longe do barulho, longe da planície, que é símbolo do ramerrão da vida cotidiana. Se hoje o Cristo se manifesta sua divindade em seu corpo humano, ele o faz na mais alta e bela montanha da Galiléia, isto é, no lugar sagrado, onde a imaginação do povo seria possível unirem o céu e a terra e Deus se manifestar. Pedro quis armar 3 tendas sobre a montanha. Isso não significa que é sobre uma montanha que devemos construir nossa casa. O lugar geográfico é indiferente, mas devemos ter nossa moradia completamente perto da divindade. Em outras palavras, devemos viver envolvidos pelo mistério de Cristo, Filho de Deus Salvador, que se revela a nós. Esse modo de viver envolvido por Deus é o que o livro do Apocalipse vai chamar de novo céu e nova terra. Os evangelistas dão grande importância à transfiguração. Em todos os grandes momentos da vida de Jesus, Lucas procura mostrá-lo como um homem de oração, sem dúvida, para dizer que a oração envolve todos os principais passos da vida humana e para mostrar de que modo o mistério de Jesus se desenvolve em clima de oração. Assim Jesus reza, inclusive no meio do entusiasmo da multidão, antes da escolha dos apóstolos, antes da declaração messiânica de Pedro, e hoje sobe a montanha para rezar. A transfiguração acontece durante a oração, como podemos certificar. Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Os 3 dormiam enquanto Jesus rezava e se transfigurava. Eles lembram as criaturas que não percebem a presença de Deus, não veem com os olhos da fé a divindade de Jesus e sua missão salvadora. Os mesmos 3 apóstolos dormiam no Jardim das Oliveiras, enquanto Jesus orava. Não foram poucas vezes que Jesus afirma que é preciso estar vigilantes para compreender as coisas de Deus, ter a consciência acordada para entender como é possível o Deus da vida morrer, como é possível que o Cristo faça brotar da morte uma vida eterna. Nos episódios que antecedem a transfiguração, Lucas deixa no ar, em torno de Jesus, a pergunta: quem é este que dá ordens ao demônio, que perdoa os pecados, que comanda os ventos e as ondas do mar? Agora, antes de Jesus fazer a última e definitiva viagem a Jerusalém, Lucas faz o próprio Pai do Céu dar a resposta conforme o Evangelho de hoje. Pedro estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os encobriu com uma sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia:
Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios espirituais anuais do Sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo e corresponder-lhe por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Voltemo-nos ao Pai de misericórdia e peçamos que Ele transfigure a nossa vida para que sejamos praticantes de Sua palavra e fiéis a seu plano de amor. Confiantes peçamos, ó Pai, em vosso Filho transfigurai-nos. Derramai, Senhor, vossas bênçãos sobre o Santo Padre, o Papa Francisco, para recupere sua saúde e possa, como legítimo pastor que é, ter a força, a sabedoria e a coragem no exercício de sua missão na Igreja e no mundo. Confiante peçamos, ó Pai, e vosso Filho transfigurai-nos. Concedei-nos, Senhor, o dom da oração e da intimidade convosco, para que nossa vida seja transfigurada por vosso amor. Confiante peçamos, ó Pai, e vosso Filho transfigurai-nos. Abri, Senhor, os corações endurecidos à graça da conversão neste tempo da Quaresma. Confiante peçamos, ó Pai, e vosso Filho transfigurai-nos. Fazei, Senhor, com que todos os povos e nações, por vossa misericórdia, reconheçam o vosso infinito amor. Confiante peçamos, ó Pai, e vosso Filho transfigurai-nos. Ó Pai glorioso, considerai nossos pedidos, socorrei-nos em nossas necessidades e fazei-nos ser contados entre os cidadãos dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecidos pela vossa companhia, aguardo-os na próxima semana com novas reflexões referente à liturgia do terceiro domingo da Quaresma, onde refletiremos sobre a conversão, que ocupará os 2 próximos domingos, com as parábolas do filho pródigo e da pecadora perdoada, respectivamente. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecermos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por você.